Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema é marketing pessoal e profissional, estratégias para impulsionar empregabilidade, carreira e liderança. Para tratar desse assunto, nós convidamos Fabiana Jesus. A Fabiana é psicóloga, mentora de carreira e consultora de recursos humanos, com 25 anos de experiência em carreira, gestão, recursos humanos, saúde mental. Atuou como coordenadora de recursos humanos, Headhunter, e especialista em treinamentos e palestras. Expert em psicologia organizacional e gestão empresarial, possui ampla vivência no recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e cuidado de pessoas com LinkedIn Creator. Desenvolveu o método Upgrade de Carreira, psicoterapia e mentoria. Trabalha como coaching de executivos, consultora de empresas, projetos e palestrante e facilitadora de treinamentos. Aborda temas como assédio moral, abuso psicológico, comunicação assertiva, gestão de carreira e liderança. Eu estava olhando a sua bio aqui, Fabiana, e só explicar tudo isso que você faz, toda a sua competência, já seria um curso, né? Eu falo assim, nesses 25 anos de carreira, só tem uma pergunta que eu nunca consegui responder para o meu pai. Ele não tá mais entre nós, né? Ele faleceu vai fazer 3 anos, que ele sempre perguntava assim para mim: quando você vai parar de estudar? Eu não consegui responder até hoje, tá? E Então não é vai parar realmente, nunca, né? Porque é um processo contínuo, né? né? E eu fico muito feliz, né, pelo seu convite, da gente poder falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Às vezes eu estou falando, nossa, é tudo isso. Então, gente, carreira é uma construção. E, como você falou, a gente pode refazer essa rota. Não tem mais aquele pensamento como era antes, que você falou assim, fiz psicologia, eu tenho que ser psicóloga a vida inteira, né? Até o final da minha vida. E hoje, quando a gente fala de carreira, é realmente levar essa transformação para as pessoas, que a gente não precisa fazer a graduação pensando assim, é a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Então, quando a gente faz essas escolhas profissionais, né, hoje eu atendo também como psicóloga clínica organizacional, eu sempre levo para eles esse questionamento. O que você está fazendo é o que você realmente desejaria fazer todos os dias? Porque não é que você não possa trocar, mas é que às vezes você passa 5, 6, dependendo do curso, aí até 10 anos, né? De tanto curso, treinamento, pós-graduação, MBA, para depois você falar, acho que não era bem isso. Só que você não perdeu somente a questão financeira ali de investimento, você perdeu o seu tempo que você podia realmente estar se dedicando para fazer aquilo que seu coração, vamos dizer, realmente brilhar para aquilo, que seus olhos falem, o que eu vim fazer nesse mundo? Então, quando a gente fala de tudo isso, é realmente para nos transformar em quem nós viemos ser nesse mundo. Eu gosto bastante de falar desse sentido da vida, para as pessoas levarem isso para a carreira delas também. E não só com aquele pensamento assim, qual é o meu propósito? Não, qual que é o sentido? O que você quer com tudo isso? Então, fico muito feliz pelo convite, que a gente possa realmente, né, agregar e contribuir com quem está no início, meio, ou mesmo pensando aí numa aposentadoria, porque às vezes pensa e fala, mas eu vou parar com a minha carreira? Eu falo, não, não, você pode continuar em outros caminhos. Sem dúvida. E você colocou nessa sua abertura, nessa sua fala, Fabiana, uma coisa super importante, porque quando eu entrei na vida profissional, isso completei 40 anos esse ano, e eu entrei e não sabia qual o caminho que eu ia seguir, o que eu deveria fazer. Na verdade, nós colocávamos a nossa carreira na mão da empresa e do nosso gestor. Se era um gestor bem intencionado, ele desenvolvia a sua carreira maravilhosamente. Mas se fosse um gestor que não tivesse boas intenções, ele segurava aquele profissional, ele não deixava esse profissional evoluir. E pela sua fala, né, Fabiana, hoje, quem tem a rédea da carreira não é a empresa, é você.
É você que tem que determinar aonde quer chegar. Por isso que esse tema é importante quando você fala como impulsionar essa sua carreira, como impulsionar essa atividade de liderança, porque liderança, muitas pessoas acham que é nato, mas não é. Pode ser desenvolvido, existem vários tipos de liderança e que, dependendo do projeto que a empresa está desenvolvendo, existe um tipo de liderança mais adequada para aquela fase do projeto, para aquele tipo de projeto. E às vezes você é líder e às vezes você é liderado dentro de um mesmo projeto, porque essas coisas elas são móveis, né? Elas estão em mobilidade. E o tema fala de impulsionar a empregabilidade, impulsionar a carreira, desenvolver esse espírito, né, de liderança, e você desenvolveu um método para isso, né, o upgrade de carreira. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse método, né, método de upgrade de carreira que você desenvolveu, e falasse também essa questão do novo papel do profissional como gestor da sua carreira, né? Não deixando que a empresa fique com a responsabilidade desse desenvolvimento, mesmo porque a empresa ela vai ficar e você segue, né? Você segue o seu caminho, você segue o seu desenvolvimento, né? Quando a gente fala de um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, isso pode ser sim colocado dentro da empresa, né? Hoje eu atendo muitas empresas que fazem o PDI do funcionário. Quando a gente vai pensar no planejamento estratégico ali dentro da empresa, a gente pensa assim, qual é o plano de desenvolvimento individual que eu preciso para aquele funcionário, para que ele traga o resultado que eu preciso como gestor, como empresa. Aí você fala, Fabi, mas é um plano individual, sim. Só que quando é pela empresa, quem vai fazer tudo isso? A empresa pensando no lucro e resultado dela. Sim. Tem que ser estratégico com os objetivos e metas da pessoa? Sim. Só que, às vezes, o que acontece? As pessoas ficam esperando que a empresa invista em treinamento para poder ela planejar isso de uma promoção interna. Só que quem está cuidando da carreira dela é a empresa, não é ela. Sim. Porque a empresa está levando ela para o caminho que a empresa vai criar, né, as metas e o planejamento anual com o que ela espera até o final do ano. E aí eu faço uma pergunta: será que é o que você também deseja? Porque daí, às vezes, as pessoas ela falam assim, poxa, eu penso em ser líder, assumir um cargo de gestão. Só que, como você falou, para ser líder, eu não preciso estar no cargo. Eu posso dar além do que eu tenho e falar, peraí, como é que às vezes você vê um bom líder, um bom gestor ali, começa a modelar ele, entrega resultado além do que estão te pedindo. Ah, mas isso é ser puxa-saco de jeito nenhum. Por quê? Porque você está mostrando que você pode assumir um cargo. Só que, ao mesmo tempo, às vezes, né, aquilo que a empresa está planejando para ela não está ainda dentro do que você busca. E aí é o ponto realmente de pensar assim, o que a empresa está desejando está congruente com o que eu também estou querendo? Então, quando a gente faz até avaliação de desempenho, quando a gente vai estar ali com o funcionário, a gente vai alinhando isso para que ele possa de verdade crescer junto com a empresa. Tem muita gente que vai entrar, né, e vai falar, poxa, eu quero ser coordenador, quero ser líder, quero ser gestor, e ela tem que ir crescendo. Só que as pessoas hoje, eu vejo que muitos deles deixam isso na mão da empresa, ficam anos dentro de uma única função. Eu tenho clientes e pacientes assim. Qual é a diferença, gente? Paciente é aquele que vem para terapia. Ele está lá com todas as angústias, né? E aí ele quer, tipo, resolver os problemas internos. O cliente é aquele que fala assim, Fabi, eu estou infeliz na minha carreira, só que eu quero um crescimento, eu quero uma recolocação no mercado. E quando eu comecei a atender desde 2019, voltada para a gestão de carreira, o que eu percebi? Que eu uni os dois. Essa parte realmente de autoconhecimento mais profundo, que vem da psicologia, com o
que eu já tinha de experiência no mercado por questão de LinkedIn, de currículo, de preparação de entrevista, de construir uma marca profissional para que a pessoa possa de verdade, peraí, eu alinho meus pensamentos, crio a parte técnica, né? Que daí eu falo que técnico para mim é muito mais fácil, currículo, LinkedIn, uma preparação de entrevista, para mim isso é muito técnico. E aí a gente modela um comportamento para aquelas ações. Então, quando eu comecei a atender antes da pandemia, foi em 2019, eu vi ali que ainda tinha muitas angústias das pessoas, que elas às vezes ficavam ali, estou no cargo, mas eu tenho medo de pedir demissão. Mas faltava a ação dela cuidar da carreira. Por quê? Ela sempre deixava aquilo na mão da empresa. E aí, quando eu perguntava assim para ela, tá, início de ano, né? Amanhã é dia 1º de fevereiro. Já fez o seu planejamento para esse ano? Poxa, Fabi, eu nunca pensei nisso. Então, vamos pensar? O que você deseja quando chegar dezembro ter realizado que você fale assim, poxa, isso me deixa feliz? Então, você vê que o plano de desenvolvimento individual, ele não começa lá dentro da empresa, ele começa aqui fora, com a própria pessoa se questionando, né? Eu escrevo bastante no LinkedIn, me tornei uma LinkedIn Top Voice Carreira agora em janeiro, foi dia 9, porque eu entendi, compreendi que escrever sobre esse conteúdo, falar de saúde mental junto com a carreira, era uma necessidade urgente para as pessoas. Sim. Porque a gente fala sobre esse, Fabi, entrei na graduação, tá? É isso que você quer? Eu já atendi casos, Luiz, que a pessoa, assim, ela fez psicologia. E aí ela chegou para mim, ela queria uma outra área totalmente diferente. Eu falei, mas por quê? Você fez 5 anos da sua vida? Ela falou, eu nunca atendi, eu nunca tirei o meu CRP. Eu falei, mas me conta um pouco mais. Falou assim, meus pais queriam que eu tivesse um diploma. Eu passei na graduação de psicologia. Eu fiz e dei o diploma para eles. Então, para você ver que às vezes a pessoa ali, ela não alinha esses pensamentos para uma escolha inicial, e aí daqui a 5 anos ela fala assim, já resolvi o seu problema, tá? Agora eu vou cuidar do meu. Só que olha quanto sofrimento que a pessoa passou, porque fazer a graduação não é fácil. Você se dedica muito, semanas de prova, TCC, tudo que você tem para apresentar e não alinhado com tudo isso. Então, quando eu criei o método, eu entendi assim, não adianta hoje a pessoa só me procurar pelo currículo ou LinkedIn, que é muito comum. Que eu uso assim, é só o meu currículo, é só o meu LinkedIn. Eu falei, tem certeza? Porque quando a gente vai aprofundar um pouco mais, né? E aí eu sempre falo para eles assim, eu falo, pode ser sincero que você está falando com uma psicóloga. Você pode se abrir, não precisa ter medo, por quê? Porque às vezes você fala assim, Fabi, mas você é recrutadora. Eu falo, não, aqui eu não estou como recrutadora. Eu quero entender tudo isso para que a gente pegue seu currículo e o seu LinkedIn de uma forma que esteja alinhado com o que de verdade você quer mostrar. Então, hoje, as pessoas ainda não pensam no LinkedIn como uma marca profissional. Muitos ainda imaginam que é um site de vagas, e é um erro, né? É um engano, porque o LinkedIn realmente investiu para que a gente tivesse essa rede de network, essa rede de contato, essa rede de contribuição, do que somente para vaga ou emprego. É claro que 70% dos recrutadores vão procurar lá dentro. Por quê? Porque é a maior rede profissional no mundo, não tem concorrente. Eu sempre brinco, gente, quem é concorrente do LinkedIn? Não tem. Porque é diferente das outras redes que está ali para entretenimento, para outras coisas, do que hoje é o propósito do LinkedIn. Então, quando a gente pensa nessa construção de marca, né, é pensar assim, o que eu desejo para minha carreira? Eu estou estudando o quê? Né? Qual é as áreas que o pessoal, hoje você dá aula lá? Eu dou aula para o curso de administração, né, de empresas. Eu dou aula para o curso de propaganda e publicidade, que é um outro público. Dou aula também num curso de relações internacionais. E recentemente comecei a dar aula de marketing para o direito, né? Então, até para o direito, daí, olha, como a sua fala é importante, porque até o
o advogado hoje está preocupado com a sua marca pessoal, não só a marca do escritório de advocacia, mas a marca pessoal, né? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque você vê que são outros públicos, só que todos eles têm que pensar na marca pessoal. Sim. Por mais que às vezes a gente pense assim, mas quando eu estou dentro de uma empresa, eu estou representando ela. Sim, só que antes dela vem você. Então, quando vem você, as pessoas lá, elas vão lembrar da marca, mas vão querer conversar com você. Sem dúvida. Então, olha quanto pensar um pouco nessa estratégia do marketing, sim. Fabi, marketing é propaganda. Então, faça a sua propaganda. Não é a propaganda do outro, não é a propaganda do que o mercado está falando. É a sua propaganda para falar assim, olha, eu sou bom, viu? Então, essa empregabilidade, né, que a gente fala, é assim, se mantenha empregável. O que é isso? É manter a sua rede ali ativa, um perfil atualizado, é mostrar que você é bom no que você faz. Muita gente ainda tem muito medo para vencer isso. Porque ela fala assim, mas se eu falar, o que vão pensar? Eu falo, pensa o que você quer passar. Aí eles vão pensar o que você está passando. Sim, sem dúvida. Então, em todo o perfil, quando a gente pensa na marca pessoal e marca profissional, é entender assim, qual é o objetivo que você quer na rede? Eu estou procurando um novo emprego, tá? Aquele recrutador, aquele gestor que chegar ali no seu perfil, ou mesmo quem visitar o perfil, o que ele vai estar encontrando? É sobre você ou sobre a empresa, às vezes, que você está trabalhando? E um erro comum, às vezes, que eu percebo, né? Isso até é uma dica para as pessoas aqui, gente, presta atenção. Quando vai compartilhar algum material, seja da empresa ou porque gostou. Sabia errado compartilhar? Claro que não, a gente precisa discernir esse conhecimento. Porém, muitas pessoas, o que ela faz? Ela simplesmente compartilha. Ela não escreve nada, ela não dá a opinião dela, ela não coloca por que ela gostou daquilo para compartilhar. E aí, quem recebe esse compartilhamento, o que acontece? Ele só vê a mensagem de quem escreveu. Só que de quem compartilhou, ele não lembra. Exatamente. Então, você vê o quanto pensar nessa marca, ela é mais profunda profissionalmente. Porque se eu vou hoje compartilhar uma informação, eu posso dar a minha opinião. Eu posso colocar lá, olha, gente, esse artigo, esse documentário, esse vídeo, pode fazer sentido para outras pessoas. Ele fala disso, disso e disso. Né? Será que você também não está precisando cuidar um pouco mais da sua carreira? Será que você também não está precisando cuidar da sua saúde mental? E aí, quando a gente coloca uma opinião junto com o compartilhamento, aquela pessoa que receber, né, que for na rede dela, ela vai parar, pensar e falar, nossa, que legal, gostei do comentário dele. Eu vou ver esse artigo, eu vou ver esse documentário. Só que a maioria das pessoas faz o quê? Só compartilha. Não é que é ruim, mas aí ela só está pensando de um lado, ela não está pensando em construir essa marca profissional dela. Sim, a aderência que você pode ter àquele tipo de conteúdo, né? Não, e aí o que acontece? Você também traz autoridade com a sua opinião. Por quê? Porque como a rede, eu sempre brinco assim, que parece um gremlin, né? Porque conforme mais as pessoas compartilham, parece que o negócio, né? Eu já tive conteúdos lá que chegou a 154 mil pessoas. Olha. Uma única publicação. Quando eu olhei aqui. Bem, nós tivemos um pequeno problema de sinal por conta das chuvas. Hoje no Brasil, as chuvas estão acontecendo e também a internet muitas vezes falha. Eu estou conversando com a Fabiana e falando sobre marketing pessoal e profissional e estratégias para impulsionar a empregabilidade, carreira e liderança. Nós estávamos conversando sobre esse método que a Fabiana desenvolveu, que permite esse upgrade na carreira, e ela estava comentando justamente dessa ligação das pessoas com o LinkedIn, né? E como utilizar essa ferramenta, que não é uma ferramenta apenas para procurar cargos, para buscar profissões, mas é algo maior do que isso, né? Que permite o desenvolvimento do marketing pessoal, da gestão pessoal, que é tão importante, né?
As empresas sabem disso, sabem o quanto a marca é importante, o quanto uma marca é valiosa de um produto, de uma instituição. Muitas vezes a marca de uma empresa custa muito mais do que a própria empresa, que é a estrutura da empresa, suas máquinas, os seus equipamentos e tudo mais. E esse conceito de marca utilizado antigamente para produtos, para serviços, para instituições, a Fabiana está colocando um ponto importante que também pode e deve ser usado para criar uma imagem, uma marca pessoal. E essa marca, sem dúvida alguma, é um caminho, um dos caminhos colocados pela Fabiana no que diz respeito à carreira, né? A empregabilidade, a liderança. É isso, né, Fabiana, que nós estávamos conversando. Até peço desculpa, tá, gente? Mas imprevistos acontecem, né? A gente não tem como lidar com o tempo, mas voltando um pouquinho a falar sobre empregabilidade, antes as pessoas pensavam muito em ficar muitos anos na empresa, agora não mais, principalmente os jovens. Só que não é por isso que a pessoa deve deixar a carreira de lado. Porque estar e ser empregável no mercado é você ser desejado. E aí é pensar como uma marca mesmo. Esse desejo da pessoa de te contratar, de fazer uma entrevista, de você ser procurado pelos recrutadores, pelos headhunters, mesmo quando você não está procurando um emprego. E isso, assim, às vezes as pessoas até falam, mas eu não estou procurando e estão vendo meu perfil, estão querendo marcar a entrevista. Eu falo, isso é maravilhoso, quer dizer que, então, o seu perfil, o que você coloca ali dentro, está chamando atenção. Então, pensar também como você pode estar sempre atualizando o perfil, com o seu desenvolvimento, com os cursos, até com a criação de conteúdo mesmo, da área que você deseja atuar. Mas se já está atuando, comece a colocar sua voz ali dentro do perfil. Porque é isso que a gente fala, que quando a gente vai criar essa marca profissional e pessoal, é se manter empregável para que em qualquer momento que você, às vezes, quer fazer uma transição de carreira, quer se posicionar para ver como é que está o mercado, quer mudar, né, para um novo emprego, as pessoas ainda têm um preconceito de dizer assim, mas se eu me movimentar no LinkedIn, a empresa vai achar que eu estou procurando emprego. E aí eu falei assim, mas você pode falar que está se mantendo empregável. E as pessoas têm muito medo de falar isso. É algo assim que falou. Eu atendi um rapaz essa semana, ele falou assim: eu quase não movimento o meu LinkedIn, porque se eu movimentar, tá todo mundo da empresa lá dentro e eles vão saber que eu estou procurando um novo emprego. E aí eu falei, mas quem disse que você precisa falar que está procurando emprego? Eu falei, seria a mesma coisa que ter o seu currículo atualizado quando alguém lhe pede. Só que a diferença é o quê? É que o LinkedIn, ele tem outras ferramentas, né, que é além da parte técnica que vai no currículo, que você pode se mostrar um pouco mais, que você pode falar da sua área, né, com o que você está aprendendo, com aquilo que você vive. E o que mais conecta dentro do LinkedIn não é a parte técnica, é a parte de pessoas, é a parte de histórias, né? As histórias vão se conectar quando eu fiz a minha transição de carreira, quando foi em 2019, os primeiros textos que eu escrevi foram sobre as minhas dores. Aí fala, nossa, eu fiz 5 cirurgias nos últimos 4 anos. E aí, nisso, fiz a minha transição de carreira junto. Então, eu comecei a contar um pouco o quanto aquilo para mim teve um momento difícil, que eu tive que ser resiliente, porque como eu tive que reoperar, eu fiz ortognática e tive que reoperar, nesse caminho eu estava fazendo a transição de carreira para abrir minha consultoria. E aí, aquele momento que meu rosto estava todo inchado, né? Que às vezes estava todo roxo. E aí eu falava assim, como é que eu vou poder ajudar alguém? E aí eu comecei a escrever sobre isso, porque não foi tudo lindo, maravilhoso. Teve momentos que eu tive que fazer repouso, eu não podia falar. E eu falei, como é que eu faço isso? Eu fui aprender a escrever. Eu falei, eu vou colocar essas dores para as pessoas, para elas verem que, assim, é ser humano, é uma pessoa que realmente está ali para poder criar conexão e mostrar assim, olha, o seu problema dá para resolver. A sua saúde mental, ela vai estar gritando por socorro quando você quer uma mudança.
Uhum. né? Às vezes a pessoa fala para mim assim: "Ah, Fabi, mas eu não vou fazer terapia porque eu não estou ficando louca". Eu falo: "Não, é justamente para não ficar, tá? É para não ficar". Se todo mundo entendesse que a terapia é como se fosse um preparo para aquela situação, de você parar, analisar e falar assim: "Tem outro caminho? Dá para mim pensar diferente?". Só que daí, na maioria dos casos, o que a pessoa faz? Ela deixa a situação explodir, e aí vem realmente para as questões físicas, né? Que ela vai somatizando tudo aquilo, que ela vai guardando, e na carreira não é diferente. Às vezes ela está guardando assim os desejos, os objetivos, o que ela busca. Só que chega um dia que ela fala assim: não aguento mais, não quero mais ir para a empresa, não quero mais trabalhar nessa área. E aí você fala, mas por que não? Porque às vezes ela já sofreu tanto com tudo aquilo, e aí ela não entende que dá para mudar, dá para se preparar, dá para poder se manter muito bem no mercado e não esperando uma demissão. Que eu falo que é uma das maiores dores que às vezes a pessoa tem. É você ser pego de surpresa por uma demissão. Fabiana, e tem uma coisa, né? Alguns anos atrás, na época, enfim, que eu estava iniciando na carreira profissional, né? E meus amigos e tudo mais, eu lembro que nós tínhamos como referência, né, para a carreira, o primo, né? Que era um engenheiro e que tinha um determinado estilo de vida, e você falava assim, puxa, que legal, eu quero ser engenheiro, porque esse primo tem um estilo de vida, é a minha referência. Ou você tinha a referência de um vizinho, ou você tinha a referência de um amigo do pai, ou do filho de um amigo do pai, e você tinha 3 ou 4 referências, e você escolhia, orientado pela sua família, dizendo, olha, é melhor que você siga esse caminho, porque esse caminho, olha o que você vai poder conseguir. E você Uhum, entrava na carreira mediante a 3 ou 4 possibilidades e algumas poucas referências em relação a onde você poderia chegar. Hoje, o jovem, ele entra na internet e ele tem milhares de referências, milhares de referências. Ele olha lá as empresas, ele entra no LinkedIn, ele está o tempo todo recebendo referências, né? E de pessoas que apresentam só coisas boas, né? uhum, Apresenta, olha como eu estou bem, como eu estou viajando, como eu estou feliz na empresa onde eu estou trabalhando, olha o meu crachá, olha o prêmio que eu estou recebendo, porque as pessoas vão colocando os pontos positivos. E aí começa a questão: eu quero tudo isso, eu quero uhum, ter esse sucesso, eu quero ter essas profissões. E aparentemente o jovem de hoje ele não escolhe um ponto para seguir, ele quer todos. Ele quer aquela viagem dos sonhos e ele quer, ao mesmo tempo, aquele dinheiro que vai dar a possibilidade do estudo. Ele quer estudar, mas ele quer, ao mesmo tempo, trabalhar e ele não quer abrir mão de nada. uhum. Antigamente, nós sabíamos que se eu fosse viajar, eu ia ter que abrir mão do meu emprego, né? E hoje, eu quero viajar, eu quero meu emprego. Né? E aí que vem a psicologia e a neurociência, que é o teu trabalho, né? Contribuindo para ajudar nesse direcionamento e mostrar de forma bem real que nem tudo é possível. É, Uhum. o LinkedIn é maravilhoso, mas todos estão criando o seu marketing pessoal e apresentando coisas boas. E aí você tem que tomar cuidado, porque a vida não é Alice no País das Maravilhas, né? Quer dizer, no dia a dia das empresas, problemas acontecem, e é isso que você está falando, né? E aí entra a questão da colaboração, né, de uma gestora de carreira como você para dar esse tipo de orientação. Eu sempre falo para as pessoas que se a gente tivesse condições de fazer terapia e ter uma mentora na vida, seria maravilhoso. Né? A terapia, lá, assim, às vezes na entrada da adolescência, para poder ajustar esses parafusos. E na carreira, quando você vai entrar e escolher uma profissão. Você falou aí desses exemplos da gente ter alguém como exemplo para seguir, às vezes, né? Só que ainda acontece muito dos pais acharem que o que eles fizeram, aquele jovem também deve escolher como profissão. Hum. Aí o que acontece? Muitos jovens falam assim: eu já fiz essa pergunta, né, quando eu vou dar palestra, principalmente em escola, que eu falo para eles assim: tá, qual a profissão? O que você deseja?
E às vezes eu falo, você já pensou sobre isso? Aí teve um que me respondeu assim, eu quero ser dentista. E aí eu falei, por que você quer ser dentista? Porque os meus pais são, e ele já falou para mim que vai ser muito mais fácil porque ele já tem o consultório pronto. E aí eu falei para ele, mas é isso que você quer? Ele falou, eu não sei. Então, para você ver que às vezes essas escolhas lá no início da carreira, para fazer a graduação, ou mesmo se está na graduação, é parar para pensar assim: eu quero fazer isso por um longo período da minha vida, não é a carreira inteira, mas eu digo um longo período porque normalmente é o que acontece, né? A gente começa numa profissão, normalmente a gente segue aquilo, eu segui. Né, no mundo corporativo por 21 anos, né? Eu fui coordenadora ali, e aí, quando eu pensei nessa transição para ser empresária, para abrir uma consultoria, para poder atender os empresários, para atender e ser mentora do outro lado, eu tive que aprender mais habilidades, que aquela do mundo do empreendedorismo, ali dentro de uma empresa. Então, não é que a gente tem que ter uma rota para a carreira que é só uma linha reta. Eu falo, linha reta a gente não vai ter. Vai ter seus altos, seus baixos. Tem dia que a gente não vai estar bem emocionalmente, às vezes a gente pode sim ficar doente, pode acontecer imprevistos, como aconteceu hoje, e aí, você vai ter um treco lá, eu não vou mais fazer nada, tá, vamos tentar resolver? Ao invés de criar um problema, falar, foi o que eu fiz, eu falei, me dá 5 minutinhos, falei, peraí que a gente já ajusta, vou para um outro lugar, e continuou. Se fosse, talvez, né, uma pessoa iniciante de carreira, ela ia ter um treco lá, ia ficar chorando para você e falar assim, Luiz, o que eu faço? E agora? Eu falei, calma, eu já resolvo o problema. Tem internet em outro lugar? Vamos para lá. Então, você vê que a maturidade com o tempo faz com que a gente não se estresse, não chegue ao caos, como às vezes muitos jovens às vezes chega dentro de uma empresa, já dizendo assim, eu quero assumir a gestão, eu quero assumir a liderança. Só que ao mesmo tempo, ele está no início de carreira, e aí ele assume aquilo, só que ainda não tem o salário que ele imagina. E aí é uma construção para tudo isso. Então, quando a gente fala de crescimento de carreira, é entender, tá, onde você está e onde você quer chegar. Nesse meio do caminho, vai existir uma rota para você fazer, que às vezes ela vai estar subindo ou descendo. Porque a gente não está bem todos os dias. Nossa, eu acordo linda, saltitante todos os dias. Claro que não. Entendeu? Porque a gente é ser humano. Então, essa escolha da carreira ali, quem está hoje dentro de uma universidade, uma graduação, de uma pós-graduação, é entender o que tudo aquilo significa para a vida dela e o quanto ela pode pegar tudo isso e começar a já exercer um pouquinho disso dentro da marca pessoal e profissional dela, que é no LinkedIn. Fabi, mas eu ainda não estou formado, como é que eu vou escrever sobre isso? Pega um artigo, coloca a sua opinião, escreve um pouco sobre aquela área que você mais ama, porque você vai escrever com amor, né? Aquilo que a gente mais ama fazer, você vai colocar uma pitadinha de você ali junto. E aí não é copiar e colar o artigo, é colocar um pouco da sua opinião e mostrar para as pessoas, olha o quanto isso é interessante, né? Faz um pequeno resumo, às vezes, daquele livro que você tanto gostou. Será que não tem alguém? Eu sei que tem, porque, né? Como o LinkedIn dá várias opções para a gente criar conteúdo, é mostrar assim, poxa, olha, essa pessoa é interessante. Porque daí acaba causando até uma boa impressão para um gestor que entra no perfil, para o recrutador, ele vai falar, nossa, quer dizer, então, que ele está sempre atualizado nisso? Ele está começando a pensar sobre isso? Sim. E as pessoas ainda têm muito receio, né? De escrever, de falar, de colocar a sua opinião. E não é colocar uma opinião polêmica. Eu falo, gente, não faz isso, não. Para que você vai querer ficar se enfiando em polêmica, em discussão? Não vale a pena. Porque quem está te vendo por trás não está vendo a discussão, está vendo você. Tá vendo a marca que você está deixando ali, seja com a sua opinião, ou mesmo quando algumas pessoas às vezes usam isso como estratégia de marketing, né? Vou colocar um tema polêmico, porque deve vir aquele monte de comentário, começa a criar meio que uma briga entre as pessoas ali, né? Porque um responde, o outro. Eu falo, tá, vamos pegar no contexto. O que você contribuiu para alguém criando tudo aquilo? Será que não é o ego? Será que não é a vaidade?
Porque a pessoa falou assim, pelo menos eu tive 1000 comentários. Agregou alguma coisa para a sua vida ou para a vida de alguém? Às vezes não. Só criou uma polêmica e às vezes eu já percebi isso, que às vezes as pessoas começam a pegar ranço daquele perfil. Sim. Então, ao invés de crescer, ele começa as pessoas a criar uma discussão, e aí muitas pessoas falam, olha, já que está criando essa polêmica, essa briga toda, eu não vou mais nem seguir essa pessoa. Que a gente só quer seguir coisas que contribuam na vida. Sem dúvida. Entendeu? Então, essa marca pessoal e profissional é pensar ali dentro da carreira, né? Hoje, quando eu vou atender, né, na mentoria, eu não começo pela parte técnica. Eu começo criando esse pensamento nos alunos, nos clientes, né? Por que ele quer tudo aquilo? Aonde ele quer chegar? Que nem você falou que você dá aula em vários cursos ali. Vamos pegar a administração, que é um leque mais aberto. Dentro da administração, o que você gosta de verdade fazer? Por quê? Porque daí pensa na administração como um curso assim, eu posso escolher um monte de área, e às vezes ele não vai escolher nenhuma. E aí ele fala assim, eu vou fazer um monte de coisa. Não, pega aquela área que você se identifica mais, que você tem mais habilidade, que você vai poder ter mais facilidade. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar para os alunos quando eu estou fazendo preparação para as entrevistas, para os processos seletivos, é assim, vamos focar nos seus pontos fortes? Por quê? Porque quando vem aquelas perguntas, por que eu devo te contratar? Qual é o seu maior defeito? Nossa, falou em defeito, ninguém quer falar. Falou, qual é o seu ponto fraco? As pessoas não sabem responder. E por que eu falo de focar no ponto forte? Porque você vai falar muito bem. Ao invés de ficar focando assim, mas eu sou muito ansioso, eu ouço muito isso nas entrevistas. Qual é o seu ponto fraco? Ansioso. E aí eu falo, tá, o que mais? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Porque as pessoas falam assim, mas ponto fraco é ansiedade. Eu falei, todo mundo sente ansiedade, tá? Em algum momento, eu vou me apresentar para um TCC. Você não vai ficar ansioso? Dia de banca, que a gente sabe que vai ser avaliado. Gente, até hoje eu sinto frio na barriga, tá? Vou fazer uma palestra, né? Eu fiz uma palestra para 600 alunos, adolescentes, jovens. Eu falei, tá, eu tenho que envolver aquele público, eu tenho que mostrar e eu ir para o mundo deles. Vocês acham? O dia que a gente não sente mais frio na barriga é que tá uma coisa errada. Sem dúvida alguma. Porque daí você fala assim, olha, eu fiz uma entrevista para a TV e eu tinha um desejo muito grande disso. Eu falei, nossa, eu quero um dia falar na TV, e eles me convidaram, e era ao vivo. Aí ele falou, olha, a gente poderia te entrevistar? E aí eu fiz a cara de alface que sim, né? Tudo normal. Por trás, meu coração palpitou. Eu falei, sim, agora eu tenho que me preparar mais ainda. Hoje eu falo tranquilamente. Só que assim, e se você é pego de surpresa? O recrutador liga e fala, vamos fazer uma entrevista daqui a 10 minutos? Como é que eu me preparei? A pessoa não se preparou. Então, essa marca pessoal já ajuda bastante o seu posicionamento, para que se alguém vê o seu perfil e queira fazer uma entrevista, você vai se basear nela. Você não vai ficar pensando assim, nossa, e agora? Eu leio sobre a empresa, eu leio sobre o meu currículo, eu falo das experiências que eu estou passando. Você vê o quanto que você fica perdido? Sem dúvida. Só que se você já tem isso lá no seu perfil, você não vai ficar perdido. Quem é você, o que você fez, o que você deseja, qual o seu objetivo. São perguntas que qualquer recrutador vai fazer, tá, gente? Vai fazer. E, Fabiana, nós, ao longo da pandemia, tivemos um impacto grande na carreira, né? Porque muitas pessoas tiveram que se reinventar, se readaptar, né? De sair daquela visão tradicional de carreira, de ir para uma empresa, passar 8 horas lá e começou a vivenciar algo que vinha acontecendo, mas acontecendo lentamente, em alguns segmentos, em algumas organizações, em algumas atividades, mas tiveram que se adaptar aí à atividade remota, né? O home office. Além de tudo isso, ferramentas foram surgindo que não eram tão conhecidas e começaram a fazer parte do dia a dia, né? O Teams, o Zoom, né? O Meeting,
que não é simplesmente, como você sempre acaba reforçando aqui na nossa entrevista, né, não é apenas uma ferramenta, é uma mudança na forma de conduzir uma reunião, de conduzir um trabalho, né? Quando você entra num Teams, você não está entrando apenas numa nova plataforma, você está entrando num novo universo de relacionamento, né? Somado a tudo isso, recentemente, eu falo recentemente, porque de um ano para cá, nós recebemos aquele impacto da inteligência artificial, o chat GPT, né? Como é que fica a carreira com base em tudo isso, né? Ou seja, a questão do trabalho remoto, do home office, a questão das redes sociais, dos aplicativos hoje que permite a reunião, que permite o projeto, né, de uma nova forma de trabalhar em grupo, uma nova forma de trabalhar em equipe, e a questão do chat GPT. Como é que fica a gestão de carreira com tudo isso? É bem interessante você fazer essa pergunta, porque realmente no início da pandemia ali foi tudo muito novo, porque algumas pessoas estavam acostumadas às reuniões online, mas eram bem poucas. E aí, até para os professores, né, para quem precisou ir para um universo que não era tecnológico, sofreu muito. Foi um sofrimento assim: o que eu faço? No início, eu lembro que eu também fazia as palestras e os treinamentos online, eu estava acostumada no presencial, eu dava aula no presencial, e aí? Então, eu tive que me adaptar também e adaptar as pessoas que, apesar da gente estar distante presencialmente, a gente estava conectado com a internet um pouco mais perto, que facilitaria muito a vida das pessoas, essa questão do trânsito, às vezes 2 horas para ir, 2 horas para voltar. A qualidade de vida é muito pouca com isso, porque normalmente a pessoa não tem condições de, às vezes, fazer uma atividade física, de se alimentar melhor. Então, essa adaptação, por um lado, foi muito boa, pensando por esse lado de estratégia de carreira. Só que ainda existe muitos desafios, principalmente para a liderança gerir a sua equipe, que é algo ainda que muitos líderes têm muita dificuldade dentro das empresas, porque algumas têm a cultura organizacional ainda aquela voltada ao passado. O que é isso? Olha, tem que ser tudo presencial, só que daí não podia. Olha, a minha equipe só funciona se a gente estiver junto e eu estiver cobrando. Só que isso no home office não é possível. Por quê? Porque daí você deixava ali as câmeras, vamos dizer assim, ligadas, mas não quer dizer que a pessoa estava trabalhando. Então, teve um ponto muito bom para se colocar, que assim, as empresas também começaram a se adequar, que as pessoas podem sim trabalhar de qualquer lugar que ela esteja. Claro que algumas funções, elas não conseguiam, sem ser no presencial, que nem, sei lá, uma fábrica. Um operador de máquinas, ele precisa ter, para produzir vamos dizer, ferramentas, ou mesmo ali numa linha de produção, não tem como, online não vai funcionar. Só que muitas outras habilidades, como reunião, como gestão, sabe, facilitou, porque aí, um exemplo, empresas que têm nível Brasil, nível mundial, parou ali naquele tempo, vamos fazer a reunião e todo mundo já volta ao trabalho. O que antes, às vezes, tinha que ter essa saída, às vezes, de um país para o outro, de uma cidade para outra, que o custo era muito mais alto do que simplesmente ligar ali a reunião e falar, está todo mundo aqui, cada um vai ter seu tempo, vai falar. Só que um desafio muito grande ainda é a gestão de equipe para os líderes. Isso, apesar da gente ter passado a pandemia, 4 para 5 anos agora, é um desafio tremendo, porque muitas empresas agora estão voltando para o presencial, tá? Muitas empresas não querem nem o híbrido, só que daí vem um sofrimento do outro lado, que é do funcionário. Porque aquele funcionário que se adaptou e acostumou com o home office, ele não quer voltar para o presencial. Isso é verdade. E aí ele fala assim, tá, como é que eu vou me posicionar, só que ao mesmo tempo eu não tenho um novo emprego? Então, você vê o quanto essas estratégias de carreira, de se manter empregável, é pensar assim,
Tá, eu fiquei 2, 3 anos ali no home office. Eu me acostumei, arrumei meu lugarzinho, consigo trabalhar, ok. Só que agora eu tenho que voltar lá. Só que ele desacostumou de estar em sociedade, com as pessoas. Porque às vezes ele é introvertido, às vezes ele quer. Tem pessoas que eu atendo que ela falou assim, Fabi, por mim eu ficava trancadinha aqui na minha salinha o dia inteiro, na minha casa, começava a trabalhar e terminava às 18. Desligo o computador e eu continuo minhas coisas. Só que teve gente também que falou assim, eu não aguento mais ficar em casa. Entendeu? Porque esse distanciamento, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto dos dois. Eu gosto do online, que facilita, né? Hoje eu tenho clientes e pacientes até fora do Brasil, então eu falo para eles que eles estão distantes no outro país, mas a gente consegue fazer terapia, mentoria, da onde ele estiver. Mas, ao mesmo tempo, tomar aquele café no final da tarde, só vamos sentar e bater um papo? Ah, gente, isso é maravilhoso. Sem dúvida. Sabe? De você sentar e falar assim, não vamos falar de trabalho. Vamos falar da vida, vamos falar de outras coisas, vamos tomar um café, sabe aquele sem compromisso? Isso a gente também quer, entendeu? Tá mais próximo das pessoas. Então, essa dificuldade de adaptação, que agora está tendo uma readaptação. Então, as empresas também, né, estão trabalhando na cultura organizacional dela. Então, o que ela tinha como pensamento antes, ela teve que mudar durante a pandemia, agora está tendo que repensar novamente. E aí, qual é a melhor estratégia para reter esses bons talentos na empresa? Porque daí, às vezes, a pessoa não vai querer voltar, mas ao mesmo tempo a empresa não quer abrir mão. E aí começa a virar uma desmotivação para a pessoa. Ela fala, já que vai me obrigar, é quando os funcionários, às vezes, o que eles fazem? Eles pegam e falam assim, então vai medir força. E aí, né, eu que sou uma pessoa que cuida dos bastidores da saúde mental, eles falam assim, então eu vou começar a pegar atestado. E aí, quem perde mais, a empresa ou o funcionário? Os dois. Os dois. Os dois estão perdendo, porque a empresa, às vezes, ela tem a possibilidade de ter um híbrido, né? Ela tem essa possibilidade de abrir mão, só que daí, às vezes, ela não quer porque acha que o presencial tem que ser 100%. Ao mesmo tempo, aquela pessoa, às vezes, perde 4 horas, 5 horas do dia dela num trânsito. Ela está cansada. Daqui a pouquinho ela se desmotiva. E aí, o que ela faz? Vem me procurar e fala assim, Fabi, e aí, como é que eu posso fazer para começar a procurar novo emprego? Então, não é só trocar de emprego, é o quanto a gente pode trabalhar com essas empresas, também mostrando para eles que a empresa tem que se adaptar a todo esse pós-pandemia, as pessoas também, e aí chegar no meio termo ali para as coisas caminharem. Então, olha quantas coisas, né? E aí vem a parte do chat GPT que você me perguntou. O chat GPT, assim que foi aquela explosão, ele já existia. Só que ele ainda era, eu digo que ele era um fantasminha escondido, que poucas pessoas usavam. E aí, quando veio, a primeira coisa que as pessoas me perguntaram foi assim, agora não vai mais precisar do ser humano, né? Eu falo, mas nem para estar atrás do chat GPT? Por quê? O chat GPT, ele sim, é uma ferramenta excelente. Eu falo, gente, aprendam a usar. Só que aprender a usar não é que a ferramenta vai pensar por mim. Infelizmente, hoje, eu vejo isso dentro do LinkedIn, que tem gente que vai lá, escreve um texto dentro do chat, ou pede para o chat fazer, dá Ctrl+C, Ctrl+V dentro do perfil. Tem algumas coisas que a gente consegue identificar ali que não foi ela que escreveu. Sim. E aí ela fala, eu vou crescer. Não, você não está crescendo. Você está copiando e colando de um pensamento que foi criado pela inteligência artificial, que é excelente, que pode te ajudar a criar um bom texto, né? A criar ferramentas para acelerar e você ganhar tempo. Só que não quer dizer que você não possa parar e pensar sobre aquilo. Sim. Muitos pais me perguntaram, né? Porque eu atendo, e ele falou: meu Deus, agora meu filho não vai precisar mais, não vai conseguir, vai estudar. Eu falei, claro que vai. Eu falei, o chat vai ajudar a acelerar esse processo, porém, ele não pode se tornar um escravo da pessoa. Porque daí ela acha assim, já que o chat vai fazer por mim, eu não vou ler mais livro. É um erro muito grande, porque hoje
quando a gente fala de leitura, né? Luiz deve ter lido, sei lá, milhões de livros, não é nenhum, é milhões, né? Que está aí nessa área há tantos anos. Eu também vim para um outro lugar e falei, gente, onde eu estiver, não vai faltar livro, né? Eu falo isso porque eu amo ler. E ele faz com que a gente fique mais inteligente. Por quê? É como se fosse uma musculação para o cérebro. Sem dúvida. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E quer aprender um pouco mais? Começa a ensinar. Por que isso é uma ferramenta que dá para colocar dentro do LinkedIn? Ó, você leu, e aí você fala, poxa, criei um resumo ali. Você vai ensinar alguém, pode ser um amigo, alguém, ou quando você escreve, você está ensinando. Sem dúvida. Porque quando você termina de escrever lá, o ideal, tá? É ler o texto. É o ideal, nem todo mundo faz. Só que daí, às vezes, a pessoa fala assim, coloquei o texto e já publico. Eu falo, não, gente. Se você quer colocar o texto lá, agora tem ferramentas que a gente consegue programar, né? Para não ter tanto trabalho de, todo dia eu tenho que pensar num texto e escrever. No dia seguinte, dá uma lida naquilo. Ou faz no bloco de notas, faz no Word. Pensa uma estratégia, né? Que você possa criar, às vezes, aquele texto, porque vem ideias, né? Eu falo para as pessoas, deixa a criatividade fluir. Né? Quando você pensa sobre isso, de escrever algo, então pega e começa a escrever. Hoje mesmo, né? Eu estava pensando em escrever um texto, até eu vou elaborar ainda. Por quê? Porque uma pessoa me procurou e ela está desempregada há 10 meses. E aí, quando ela me falou, o salário médio dela ali era 15 mil. Então, em 10 meses, quanto ela já perdeu? Pelo menos 155 mil. Exato. Aí você fala, como assim ela perdeu? Sim, porque se ela tivesse entendido já onde ela está errando, ela já teria se recolocado mais rápido. Só que o ser humano ele tem a capacidade de continuar sofrendo. Por quê? Se não está sendo chamada para entrevista, problema no currículo. Pode ter certeza. Porque é uma inteligência artificial, já que a gente está falando da inteligência artificial, por trás que seleciona aquele currículo. Uma vaga ou outra vai ser o ser humano direto, mas a maioria é plataforma hoje, inclusive o LinkedIn, quando a gente trabalha com o Tech Recruiter. A gente tem formas de filtros ali, como recrutador, para selecionar as pessoas. Por isso que é estratégico, é uma inteligência, gente. A gente não consegue dar conta de tudo aquilo. Aí, eu falei assim para ela, mas ela falou que não está sendo chamada para entrevista. Aí eu falei, como é que tá o seu LinkedIn? Eu vou lá e às vezes eu procuro algumas vagas. E eu fiz questão de olhar o LinkedIn dela. E eu falei, faz quanto tempo que você não atualiza ele? Porque eu percebi que pela fala tinha coisas acontecendo, mas no perfil não. Ela falou, de vez em quando eu vou lá. E eu falei, então, você vai ficar pelo menos mais 10 meses desempregada. Eu sei que doeu. Nossa, Fabi, você é ruim? Não sou ruim, gente. É que assim, se a gente tem um problema, nem se a gente quebra o pé, o que a gente faz? A gente vai para o ortopedista. Vai para pronto-socorro. Na saúde mental demora um pouquinho mais. Eu deixo o esgotamento mental às vezes vir. A dor, a angústia, a ansiedade, a depressão. Quando aquilo está doendo profundamente, eu falo, nossa, alguém precisa me ajudar. Aí ela vai, às vezes, ou procurar um psiquiatra, um psicólogo, ou um clínico, que aquele primeiro momento eu não sei o que está acontecendo, e aí ele encaminha. E na carreira não pode ser diferente. Foi demitido. Eu pego muitos casos assim. Foi demitido. O que eu faço? Ela primeiro passa pela fase do luto, que é igualzinho o luto mesmo da morte, porque é a aceitação, é a dor, é a tristeza, é entender, é a injustiça. Eu ouço muito isso. Foi injusto. Me doei anos por aquela empresa e agora ela me mandou embora. Aquele chefe não gostava de mim. Eu falei, mas quem disse que um líder tem que gostar de você? Ele está ali para cumprir o papel dele como líder, como gestor. Não é que ele manda embora porque ele é ruim. A maioria não, tá? Eu sei que existe uns aí que são vingativos, né? Eu sei, gente, que existe. Mas, normalmente, quando eu fui coordenadora por 20 anos, né? 10 anos numa empresa, 10 anos na outra e 2 na outra. E aí, quando eu tinha que desligar alguém, nossa, eu falo que o meu coração que falava, não era a razão.
E aí eu ficava pensando assim, qual vai ser a melhor forma? Como é que eu posso ajudar aquela pessoa a sofrer menos com a demissão? Porque muitas das vezes a gente é pego de surpresa assim, porque a gente não cuidou da nossa carreira. Exatamente. Entende? Então, assim, o chat GPT vai ajudar muito. Eu falo que ele é maravilhoso, desde que você entenda que possa te ajudar a acelerar o tempo, às vezes para uma escrita, para algo que você precise, só que ao mesmo tempo se dedicar aos estudos, à leitura, principalmente a leitura, pode ser no Kindle ou mesmo livro. Eu amo livro físico, né? Eu falo, ai, gente, se eu pudesse, eu tinha uma biblioteca de livro físico. Mas, assim, como que eu faço para estar atualizado no mercado e ao mesmo tempo em crescimento, em desenvolvimento? Não vai ser com o chat GPT. Ele não vem roubar o lugar de ninguém. Só que para aquelas pessoas que não estão se preparando para o mercado, que não cuidam da carreira, que deixa o vento levar, ele vai atropelar. Ele vai atropelar. Por quê? Porque as pessoas usam aquilo como uma inteligência artificial para diminuir os cargos, para diminuir algumas carreiras que às vezes nem existem mais, tem muitas profissões que ficaram lá atrás, e no futuro vai existir outras profissões que nem a gente não imaginava que um chat ia poder fazer isso por nós. De você pedir lá para ele, olha, escreva um texto que fale sobre saúde mental em Janeiro Branco. Isso é só um exemplo. Ele vai vir trazendo os dados. Só que, o que a gente faz com aqueles dados? Quem está sofrendo? É o ser humano. Então, por trás vai ter isso, porém, usar ele com inteligência. Ele é muito bom, né? Ele e vários outros, né? Que a gente Sim, fala do claro, ChatGPT porque o mais famoso, né? ele, não, ele é o auge, né? Então, ele tem concorrentes, mas ele ainda domina. E você está falando, né? E eu há muito tempo eu converso com os alunos que eu digo o seguinte: se eu tivesse na minha frente agora o maior astrofísico do planeta, né? Eu não entendo nada de astrofísico, né? De astrofísica. E esse cara tivesse na minha frente, a primeira pergunta que eu ia fazer: o que é astrofísica? Porque eu não tenho a mínima ideia. E não sairia disso, ficaria limitado. Agora, se eu estudar profundamente o que é astrofísica, né, e buscar informações, estudar 4 anos ali, 5 anos sobre esse assunto, e ele voltar a sentar na minha frente, eu vou fazer aquela pergunta de tal forma que vai modificar a minha vida, né? Porque eu tive que aprender. Então, quanto mais profundo eu faço o meu estudo, mais eu consigo obter respostas diferenciadas, né? Então, é o que acontece com o chat GPT ou qualquer inteligência artificial. É esse profissional que está na sua frente, que pode ser um médico, pode ser um cientista, e que você faça uma pergunta para ele que ele possa trazer a resposta que faça uma grande diferença na sua vida. É o que você está falando, né, Fabiana? Mas eu estava olhando aqui, Fabiana, eu não cheguei nem na terceira pergunta que eu queria fazer para você, e o nosso tempo mais do que se esgotou, e eu queria até, né, eu queria perguntar sobre comunicação assertiva, que é também uma área do seu conhecimento, que é uma área interessante, apesar que você falou muito disso ao longo da nossa entrevista, né, sobre a comunicação assertiva. Eu queria já, antecipadamente, falar que vamos ter que fazer Já aceita outros o convite. encontros, porque foi bárbaro. Eu acho que, conhecendo o público que acompanha o podcast e acompanhando a sua fala, eu não tenho dúvida o quanto esse material vai ser um material muito útil para ouvir, né? Ouvir mais uma vez, né? Porque eu acho que tem coisas interessantíssimas. Fabiana, eu queria que você agora, nesse finalzinho, deixasse um contato, né? Uma forma das pessoas acessarem o teu material, seguir você no LinkedIn. Enfim, eu gostaria que você desse esse fechamento falando um pouco das formas de contato com você. Olha, Luiz, eu agradeço muito o convite, né? Você viu que eu gosto muito
de falar sobre esse assunto, né? Eu gosto de aprofundar ali em algumas questões. Eu falo que eu gosto de ajudar as pessoas a pensarem para tomarem decisões. Sim, E isso, para mim, hoje, ter essa voz dentro do LinkedIn falando de carreira e saúde mental, eu falo que é um laço essencial para a nossa vida. sim. Porque sem saúde mental, a gente não consegue ter essa carreira de sucesso que a gente tanto idealiza e sonha. E eu estou à disposição, sim, né? Estou no LinkedIn, Fabiana Jesus, estou também no Instagram, Fabiana Jesus Psi. Nos dois eu vou estar falando sobre saúde mental, sobre carreira e como você se posicionar para chegar não só na carreira ideal, mas quando você está ali triste, angustiado, falando assim, quero mudar minha carreira. Eu ensino sobre empregabilidade, sobre essa recolocação no mercado de uma forma estratégica e que você pense assim, quais as ações que você deve tomar para que realmente o emprego dos sonhos ou aquele emprego ideal que você fale assim, poxa, hoje eu estou me sentindo realizado, chegue mais rápido. Então, hoje eu me sinto muito honrada. Conte comigo, tá? Eu na psicoterapia, na mentoria de carreira, né? Às vezes até na comunicação, Fabi, no LinkedIn também. Coloquem perguntas lá, né? O que eu puder contribuir, seja você aluno, estudante, professor, empresário. Eu atendo muitos empresários, porque eu sei dessa dificuldade que eles têm de contratar. E hoje eu também trabalho com os empresários para a gente contratar esses bons profissionais no mercado. Então, assim, gente, hoje eu falo que eu cuido dos dois lados. Do empresário que fala lá para mim assim, Fabi, tem um monte de vaga, eu não consigo fechar. E do lado dos alunos que fala assim, não tem vaga no mercado. Eu falo, gente, tem. Eu falo, eu garanto que tem. O que falta é unir a sua preparação com a sua empregabilidade, com a sua marca profissional e pessoal no LinkedIn, e esse empresário te encontre e te contrate. Então, você vê que eu sempre falo para os dois, falo, gente, eu uno os dois lados, e eu amo os dois lados. Então, por que não facilitar esse caminho? Então, quando a pessoa vem me procurar, eu preparo ela. Quando o gerente, o gestor, o dono da empresa vem me procurar para contratar, eu falo, opa, peraí, vamos ver quem está preparado nesse mercado. E recolocação, carreira, é uma competição que quem está mais preparado vence. Não Exatamente. é o talento da pessoa, gente. A pessoa pode ter o talento essencial, aquele maravilhoso do mundo. Só que se ela não se preparou, ela não ganha competição. Sem dúvida. Então, fica essa frase para as pessoas, né? E eu gosto bastante de deixar ela em todo o podcast. Coragem para continuar e fé para nunca desistir. Que a Olha, gente precisa disso na vida. com Ter certeza. coragem e ter fé. Né? E não é falando de religião, mas é entender assim, peraí, se o Luiz e a Fabi chegou, né, aonde está hoje, eu também posso. Sem dúvida. Só que ela tem que ter essa motivação interna e fazer acontecer, gente. Eu garanto para vocês que é possível sim. Obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço, Fabiana, né? Foi uma entrevista maravilhosa. Eu tô aqui, né, com a minha cabeça a milhão, né, querendo refletir, porque eu digo, né, que a primeira pessoa que assiste a entrevista sou eu, porque eu estou fazendo e estou já recebendo na primeira, logo de cara, as respostas do entrevistado. E eu aprendo demais, né? E você deu assim, não foi uma entrevista, foi uma aula, foi um curso de gestão de carreira, e eu só tenho que te agradecer por você disponibilizar esse tempo, né, e depois né, dessa dificuldade da queda da energia, a gente ainda voltar e fazer uma entrevista maravilhosa. Eu te agradeço, Fabiana, e queria deixar que vamos ter que fazer realmente um novo bate-papo, porque fiquei com vontade de quero mais. Que bom, esse é o meu papel, ajudar e contribuir sempre com o que vocês precisarem. E, queridos e prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los
a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.